Agora é o seguinte, gente, com imersão na cozinha, a cozinha contribui para sociabilidades e também autonomia de crianças e de adolescentes. A gente trouxe aqui para o nosso estúdio, a entrevistada vai ser a Bianca Lopes. Ela é psicóloga e professora e veio hoje para conversar com a gente. Como é interessante você colocar uma criança, né, para esse lado, para ela contribuir, para ela participar. Claro que com toda a responsabilidade, é óbvio. Mas você sabia que colocar o seu filho já para ter esse convívio com a cozinha, com a comida, sabia que faz bem para ele? E quem vai contar essa história pra gente é a nossa querida Bianca. Tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por me receber. E a gente olhando aqui já nos anima bastante. Sim. Além de tudo, a gente às vezes fica assim olhando jovens que não sabem o que é fazer nem um nissim, né? Não sabe fazer um macarrão instantâneo. Tem gente que diz, e como é que é isso aqui? Não, mas não ficou bom, mesmo com tudo pronto. E tem esse lado também de aproximar a criança dos pais, se socializar mais também e aprender a se apaixonar por comida, né? Vamos falar um pouquinho dessa história. Vamos lá? Bom, eu percebi que tu falou de algo, né, que nos leva a dois caminhos, duas interpretações. Primeiro, que é o desenvolvimento da habilidade, né, do preparar o alimento. Hoje, se a gente for olhar para a nossa cultura, né, nós temos muitas facilidades. Né? Nós temos aplicativos, há uma grande exceção de fast food na nossa alimentação e vai se perdendo aquele contato de preparar o alimento. Às vezes, né, tal como existia antes, o de plantar, o processo de colher, aquela coisa mais familiar, né? E valores, entender os valores de cada alimento, de cada fruta, de onde ela vem, como ela é feita. E é claro que envolve tudo. Porque além, olha só que coisa mais linda de se ver. Além de você ver uma criança participando, ela vai ganhando gosto, ela vai se socializando com as pessoas, ela vai se apaixonando pelo mundo da culinária, mas principalmente entendendo o valor do que ela se alimenta no dia a dia, né? Isso mesmo, né? E aí onde a gente vai adentrando realmente nessa criação de um respeito para esse preparo, de entender sobre questões de desperdício e, atrelado a isso, uma criação de vínculos, né? Porque eu acho que todos nós, quanto adultos, podemos relembrar de como que era pra gente quando criança, né? Daquelas receitas, todo mundo tem aquela receita, seja da avó, quem nunca da mexeu tia. na panelinha que a mãe tava fazendo bolo e passou o dedinho? Mãe, Pega deixa aquela um pouquinho pra colher mim. suja, que é gostoso. Passou o dedinho na panela todinha, esperando a mãe terminar aquele bolo pra pegar aquela panela, né? Exatamente, e são lembranças, né? Memórias que elas trazem, elas nos levam, nos transportam até aquele momento, né? E é importante demais que a gente consiga construir essa vinculação. Então, nós temos tanto habilidades realmente importantes e funcionais, como adultos depois, né? Mas também esse lado afetivo, essa construção de vínculos, de lembranças, né? Porque o ato de cozinhar, ele também é cultural. A gente se reúne, se agrupa, compartilha daquele alimento, então vão vir diversos benefícios, né? Uma criança, quando ela começa a ser inserida, lembrando, né, com cuidado e com segurança dentro desse contexto, ela vai desenvolver essas habilidades, mas para além disso, ela vai precisar também desenvolver a paciência, porque o alimento ele não chega ali rapidamente, né? Ele tem que produzir, tem que cooperar, ele vai precisar da ajuda, às vezes, da mãe, do pai, ou do responsável, ou dos pares, dos colegas, né? Ele vai também precisar, às vezes, treinar algumas das habilidades que ele está aprendendo na escola, como, por exemplo, aquele ingrediente que é líquido, ou aquele sólido, a temperatura, as medidas, né? Tudo pode ser uma forma do brincar e desenvolver, mas a vinculação também com os responsáveis, com os pais, né? Não, ouvindo você falar, eu fico assim encantada. Como a gente tem esse desejo, nós aqui do Bom Dia, de estar o tempo todo trabalhando o que pode fazer bem para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos e também para o futuro do nosso mundo. Porque a gente quer um futuro melhor. Quantos alimentos estão aí passando em branco? Quantas
plantas, quantas verduras, quantos legumes, quantas frutas. Às vezes, quando você não cria essa intimidade de um filho junto com pai e mãe para conhecer, ele não aprende a saborear, ele não aprende a conhecer o diferente. E sabe o que é interessante? É que você acaba criando um filho mas com liberdade, com autonomia e preparado para a vivência, para essa vivência que vem aí. Olha, é impressionante, às vezes, quando você está numa cozinha preparando a comida e que você tem um filho ou uma filha que não participa desse mundo, eles não sabem dar valor para o que você está fazendo, eles não têm ideia. Você fala uma coisa tão interessante que quando tem a participação, o tempo passa e todo mundo se alimenta de uma forma divertida. Isso é muito legal. Isso tem que começar na infância, né? Sim, com tem certeza. Idade? Bom, esse é um bom questionamento. Vamos pensar que as crianças elas têm fases de desenvolvimento, Sim. Não é? Então, não adianta nós pegarmos uma criança ali com 4 anos e colocar uma exigência absurda, tal como utilizar um instrumento cortante, como uma faca. Isso seria extremamente perigoso. Mas nós podemos sim começar ali a partir dos 3, 4 anos. Como? Pedindo ajuda na hora de lavar o alimento, o ingrediente, o separar os ingredientes, né? Às vezes o montar a salada. Claro que não vai sair perfeito, né? E a ideia não é cobrar a perfeição da criança nesse momento. Pai, mãe ou o responsável que está aí, né? Tem que ser leve. Porque às vezes também a gente, quando começa a inserir as crianças, os nossos pequenos... Não é um profissional de culinária que está ali. Até a gente, eu mesma fui crescendo, fui conquistando o meu espaço ao ponto de dizer, agora eu sei fazer algumas comidas e não sei fazer tudo. Exato, Não né? sei fazer tudo. E aí você vai vendo qual é a sua habilidade. Daí nascem grandes homens, grandes mulheres, grandes profissionais. Eu acho que o mercado de trabalho hoje quer pessoas assim, que tenham vivência. Sim. E essa vivência é muito gostosa. Olha a união da família. Olha a participação da família. Todo mundo experimentando o que é bom, o que é gostoso. E é isso que tem que acontecer. Nos últimos tempos tem se falado muito em descascar, tem se falado muito em estar nessa união para que as pessoas tenham saúde mental. E eu acho que daqui para frente não muda o foco, né? Não. Nós estamos cada vez mais nos tornando individualistas. Por conta da nossa cultura, pela forma como acontece o desenvolvimento tecnológico. A gente, por exemplo, não se encontra mais com os nossos colegas. A gente manda uma mensagem instantânea. Você perde muito do contato, por exemplo, da ligação, do escutar a voz. E não é algo que provavelmente vai voltar, né? A tecnologia ela cada vez vai avançar mais. Então, como que nós podemos desenvolver, ou pelo menos tentar resgatar, alguns desses momentos em que estamos ali com os outros, né? Essa experiência, esse contato, esse afeto, o cuidado, né? E aí, a cozinha ela pode ser uma forma, porque é mais universal, né? Cada família, respeitando as suas condições, pode compartilhar desse momento. Então, por que não? E aí também repensar, né, de que esse não deveria ser um papel também de gênero, por exemplo. O seu filho, né, o seu rapazinho, ele também pode se engajar nessas atividades, né? Sim, não tem só mais deixar para sua autonomia, filha. né? Isso, porque você falou algo extremamente importante, Vanusa, a autonomia, a independência. E se o pai, a mãe, o responsável, ele chama aquela criança, aquele adolescente para participar, né, dessa criação e depois compartilhar isso que eles fizeram juntos, né, cada vez mais ele vai se sentir confiante nele mesmo. Porque acreditam nele, os pais, né, os chamam para desenvolver algo para a família. Então a gente está falando de desenvolvimento de autoestima também. De autoestima e de qualidade de vida, porque você, mãe, que é muito presa ao seu filho, a sua preocupação é justamente por causa disso, você não deu autonomia para ele. Então a tendência é você se preocupar. Às vezes o filho quer sair de casa para estudar, quer sair de casa para ter uma vida diferenciada, ele não sabe fazer um arroz. Exatamente. Né? A mãe nunca deixou triscar num fogão. Então, assim, claro que tem que ser com todo aquele cuidado, mas quando ele chega na adolescência e que ele vai para a fase adulta, ele já tem que estar experimentando aos poucos essa condição, porque ele vai ter um momento que não vai ter pai para ajudar, não vai ter mãe para ajudar. E a gente sabe, a própria pandemia, quantos pais estavam aí, quantos filhos estão aí
órfãos, né? Quantos filhos ficaram dependendo dos outros. E existem aqueles que vão querer ter sua vida. Sim. E você tem que aprender a fazer algo para você também aprender a entender que a vida nos mostra vivência. E é isso que tem que acontecer. Não é só a teoria, a prática ela é necessária. Não é isso? Sim, o essencial. E acho que foi excelente, Vanusa. Muito Fechou bom. com Acho que a gente chave de ouro. fechou dessa forma. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você. Sim, compartilhando aqui o meu Instagram profissional, né, @pcbiancalopes. Podem seguir, podem tirar dúvidas, eu estou sempre disponível para responder a todos vocês. Muito obrigada. Tá, minha